Pessoal, eu vou pedir muita paciência a vocês, todos vocês, porque o que nós vamos falar hoje é um assunto que eu quero aprofundar em outras lives, prometo que vou aprofundar muito, mas é um assunto que vai mexer com as crenças da maioria de nós, vai bagunçar um pouco a cabeça de vocês, e é um assunto que eu gostaria de trazer de um formato leve e também trazendo paz ao coração, mas no começo não vai parecer isso. Mas o meu desejo é esse, que a gente possa trazer paz ao coração, porque guerra já acontece, o mundo já está cheio dela, está cheio de gente fazendo, e não é essa a nossa intenção ou função aqui, de jeito nenhum. Pelo contrário, nossa função é crística, nossa função é realmente trazer paz, de trazer luz, de trazer consciência. Como assim consciência, mídia? Eu vou dar um exemplo, para que vocês possam ter noção de tudo que eu quero dizer e do que vai, mais importante, do que vai ser tratado aqui. Porque o que vai ser tratado aqui é assunto para gente grande hoje. Tá? O que nós vamos falar aqui é assunto que vai incomodar muita gente que tem crenças arraigadas e distorcidas sobre o Criador, sobre Deus, sobre essa visão que a maioria ainda professa do divino. Então vai ser uma live, uma palestra muito interessante, e eu queria que vocês, antes da gente começar, escolhessem 2, 3 pessoas para direcionar essa flechinha do canto aí, manda para eles agora, pede para entrar. Qualquer um que vocês sentirem no coração, que a gente... Cara, vai ser uma pancada na visão da maioria, então... Manda para terceiros aí, que eu acho que vai agregar muito na vida e na história de cada um de nós. Bom, vamos lá. Eu apaguei uma luzinha aqui, acho que piorou. Fica aí, não sai daí, por favor. Só vou tentar acender essa luzinha aqui para ver se fica melhor ou pior. Não sei se mudou algo. Vê aí para vocês. Agora eu fiquei mais azulado ainda. Mas tá bom. Tá, vamos assim. O que eu quero dizer com vocês sobre a importância do peso dessa live? É mais ou menos assim. Quem me segue de modo geral é cristão. Cristão não estou dizendo que é evangélico, é espírita ou é espiritualista. Cristão não estou dizendo que o cara não possa ser um budista ou um islâmico ou até mesmo um judeu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é alguém que segue os preceitos do Cristo. Eu não peço a ninguém, aliás, eu não peço nada, né? Mas eu não torço para que as pessoas se ajoelhem, viraram para Meca, vão a uma igreja, sejam batizados pelo padre, vão para a igreja evangélica. Não é esse o meu desejo. Ou vão para um centro espírita, não é esse o meu desejo. O meu desejo aqui é que as pessoas se conectem com o Criador, com o divino dentro de si. Que as pessoas percebam que nós estamos em evolução. O meu desejo aqui é que as pessoas despertem esse Deus interno, porque somos centelhas divinas. E como centelhas divinas, nós não precisamos de intermediário para com Deus. Mas, quando eu falo ser cristão, é porque o Cristo Jesus já disse tudo isso. Sananda, esse mestre, já disse tudo isso reiteradas vezes e as pessoas não entenderam. E vivem o quê? Buscando intermediários, e vivem com desculpismo, e vivem se tratando como pecadores, e vivem se tratando como lixo, que isso vem nos sendo embutido há milênios, não é algo da Igreja Católica. Hoje nós vamos dar nome aos bois. Mas, Amide, a palestra não é para orar pela paz? Sim. Aí é que está o ponto principal, pessoal. Nós temos, segundo Cristo, por isso que eu falo que ser cristão, exatamente, Jadson, ser cristão é acender essa luz divina. Ser cristão é seguir os preceitos do Cristo, os ensinamentos dele. Ele não pediu para ser chamado de bom,
não aceitou que fosse chamado de bom, muito menos de Deus, de jeito nenhum. Essa criação de Cristo como Deus é uma criação da Igreja Católica do ano de 370, depois do falecimento de Cristo. Não é nisso que nós vamos entrar hoje, mas é importante que saibamos. Mas o Cristo prega algumas coisas que são extremamente importantes. E nessa live hoje, que vai ser pesada a nível do que eu vou falar sobre povos e sobre dominação de povos no nosso planeta e na nossa vida, inclusive na nossa aqui, de maioria brasileiros, tem gente de fora assistindo a live, mas a maioria brasileiro, na nossa vida aqui, em quem é de fora, mais profundamente ainda, que o Brasil ele tem duas vantagens. É um estado novíssimo e é um estado com uma proteção espiritual diferente do resto dos outros estados, como Estados Unidos e Europa. O que isso quer dizer com isso, Amide? Eu quero dizer que nós somos um povo que é uma mistura de raça. Talvez o pior das raças, a princípio, veio para cá. Mas é um povo que... Amor, não saia baixada não, passa em pé aqui, fala oi pro pessoal, me dá um beijo. Conversa essa. Só que chegou atrasado, vai passar agachada, mano. Ela já veio agachada ali. Não atrapalha em nada. Então, pessoal, que eu vou convidar vocês, olha a analogia que eu vou fazer, ela é pesada, mas é importante. O Cristo nos manda a amar os inimigos. Então essa live, alguns vão olhar para um lado e pensar que é inimigo, outros vão olhar para o outro lado e pensar que é inimigo. Não importa, não é essa a questão é amar. Mas o Cristo não nos manda ser besta de ninguém, não nos manda fechar os olhos para o erro do outro. Ele nos manda não ficar apontando. Então não é isso que nós vamos fazer. Mas identificar é importante. Por quê? Seria o mesmo que, eu vou usar essa analogia, peço perdão às personalidades da história que são reais. Vamos pegar os Nardoni. Então, a nossa obrigação é não julgar o pessoal que tacou a filha pela janela por um motivo de desespero, ou por outro qualquer que seja. A nossa obrigação é perdoar, trazer entendimento para trazer perdão, ressignificar e, para os gigantes, para os que já seguem o Cristo de verdade, amar. Tudo isso é possível. Mas daí a deixar a minha filha de 7 anos, de 5 anos, ao cuidado deles, é uma outra história. Então quando o Cristo fala, perdoa o verdugo, ele não fala, olha, perdoa o verdugo e põe ele dentro da tua casa. Perdoa o verdugo e dá a oportunidade para que ele fale novamente contigo, ou novamente te lese ou te induza a erro. O que eu estou trazendo aqui, pessoal, é uma visão dos povos para que a gente daí possa orar por eles, mas entendendo quem são. Até aí ficou beleza para todo mundo? Então agora nós vamos começar. Então amar conhecendo é importante. Nós, hoje, não somos donos de nada. A história, eu vou entrar numa profundidade da história aqui, que é um comecinho de pincelada de outras coisas que eu vou falar, num conjunto de lives no YouTube, algumas aqui, talvez nos 2 locais. Nós não somos donos de nada. Por quê, Amide? A história vem nos mostrando desde muito tempo que existe uma dominação. Essa dominação dos povos que vem acontecendo através de um povo. Antes de falar isso, pessoal, vou convidar vocês a gente orar. Orarmos juntos, pedindo intuição para a minha fala. Orarmos juntos, pedindo entendimento para quem vai receber o que eu vou dizer agora. Orarmos juntos, pedindo que o bem, que o Cristo e os seus enviados estejam nesse momento, nos abençoando a todos, para que possamos trazer luz nesse colóquio, nesse estudo, nessa reunião que faremos juntos agora.
Então, pessoal, em cima desse pedido ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, eu só sirvo a um mestre, sem nenhuma denominação religiosa, nem espírita, porque a doutrina é maravilhosa, o movimento nem tanto. E quando eu entro no movimento, já saí dele, e começo a trazer os pretos velhos e outras tantas lições, até budistas, e o espírita fala, isso aí não é espiritismo. E eu lembro que o Kardec disse que tudo que era bom era para ser testado, e se bom, inserido a doutrina, e esse pessoal não aceita, eu saio da doutrina. Então, a doutrina, ela corre risco de perecer por conta desse pessoal que, em nome de uma pureza doutrinária, não aceita uma apometria desenvolvida por um espírita. Mas não é sobre isso a live de hoje. É sobre povos, e eu vou começar contando uma historinha para vocês. Disse Napoleão Bonaparte, e disse também Churchill, e disseram grandes pensadores, que quando duas culturas se chocam, a história é contada posteriormente pelos vencedores. Sempre pelos vencedores. Os vencedores criam as novas narrativas, se colocando como heróis, e o outro lado é sempre o vilão. Os vencedores criam narrativas justificando suas falhas e erros, justificando suas barbáries, acusando o outro lado de bárbaro. É assim em todos os tempos. Foi assim quando invadiram aqui o Brasil, que já era uma terra que tinham aborígenes e silvícolas como proprietários. E hoje a gente sabe o que aconteceu com esse povo. Foi assim nos Estados Unidos, é assim o tempo todo. Nós somos, como seres humanos, uma evolução de animais que ainda buscam territorialismo, dominação e poder. Aí vem o Cristo, né? E, cara, isso vai dar pano para manga, vai dar muita live, e eu vou fazer. Eu vou falar tudo, porque eu sinto que agora é um momento de expandir consciências realmente. Vou perder muitos seguidores, não me incomodo com isso. Claro que quando a gente desperta para algum formato, a gente ganha muito com isso. A minha felicidade é despertar. Mas o movimento é individual e cada um tem que fazer seguir o que a consciência pede. Então nós vamos começar com a história, não muito distante, de um cara chamado Moses, judeu. Esse Moses é um nome comum judeu, né? Mas o sobrenome é Hess. Esse cara é um dos criadores do comunismo. Nós temos mais um Moses, esse de sobrenome Mordecai, mais conhecido depois com um nome novo de Karl Marx, sionista, porque foi um dos criadores do marxismo, né? Não é sozinho, e dali deriva o sionismo através do resto lá. Hamid, por que você está trazendo isso? Porque nós vamos fechar essa ideia para que a gente entenda quem são os povos. Vamos falar também dos palestinos, dos otomanos, né, que vêm e estão erradicados nessa terra desde, no mínimo, 5.000 anos. Desde quando Moisés invade essa mesma terra, denominada Canaã na época. Com tanta terra no mundo livre, que caçamba de Deus é esse? E aí nós vamos explicar, claro que não era Deus, e se era Deus para alguns, Moisés então não entendeu, não interpretou direito, porque se eu sou pai, você é pai ou mãe, e você tem 2 filhos ou mais filhos, e um filho constrói uma casa, tu manda o outro filho invadir a casa do que construiu? Então é um contrassenso pensar que Deus, e aí a gente vem com Javé, que talvez não seja
esse ser divino, e não é para mim, e vou trazer isso mais para frente um pouquinho, em outras palestras, de forma a explicar e identificar exatamente esses seres que tiveram dominando o planeta. Mas por que invadir uma terra habitada e não buscar 40 anos perambulando, para depois invadir um local, e quem tem as Bíblias antigas, tradução de Almeida, tá lá, matem todos, mando de Deus, só deixa as mulheres e crianças para servirem aos soldados. Que conversa é essa, gente? Que Deus seria esse? Você, como pai, faria isso com 2 filhos? Ele é Deus de um povo, não é Deus do outro? Que conversa, que Deus de guerra é esse que aí até hoje a gente vê evangélico e até espírita com um sionismo cristão? É um contrassenso. Os sionistas, ou seja, os próprios judeus, aonde o Cristo nasceu, tem um motivo para ele ter nascido ali. Também quero falar sobre isso, talvez não hoje, mas onde o Cristo nasceu, crucificaram o Cristo. Então como que pode ter um movimento sionista cristão? Seria o mesmo de eu dizer que eu sou judeu, estou torcendo por Hitler. Ou seria o mesmo de eu dizer que eu sou um pai que torce por um pedófilo. Não existe isso, é um contrassenso. Tá? Amídio, mas tu tá falando mal dos judeus? Não, cara, pelo amor de Deus. Ouçam até o final. Sopa de pedra. Toma o caldo e guarda a pedra. Se não servir para nada, depois vocês podem tacar a pedra na minha cabeça. Mas vai servir. Guarda a pedra. Então, Karl Marx vem lá defendendo o comunismo, o marxismo. Esse Ries traz essa ideia. Mas antes deles, houveram outros. E esses outros criaram um sistema financeiro falido e dominador que a gente vive até hoje. Eu comecei a live dizendo que nós não somos donos de nada, e não somos mesmo. Quem tem uma propriedade é obrigado a pagar imposto para o Estado, quando ela é uma propriedade quitada. Então ela não é dele. Se você deixar de pagar imposto para o Estado te toma. Quem tem uma propriedade que tem um financiamento alienada, também não é dele, ela é do banco. Esse sistema foi criado por, infelizmente, sionistas, né? Os próprios criadores do sionismo. Ou seja, Amídio, mas isso é todo o povo judeu? Não, cara. Tem judeu que nem sonha. Aliás, a grande massa de judeus não sonha com a manipulação que eles também passam. A grande massa de judeus não sonha com a manipulação que eles também são vítimas. Inclusive muitos que moram em Israel. Porque os que moram em Israel, vez em quando, sofrem um atentado dos palestinos. Mas a maioria deles não sabem que diariamente os caça F-16 jogam bomba na Palestina. Desde quando, Amídio? Desde 1967. Que em 1948, eu não quero saltar aí não, quero primeiro contar um pouco da história, pessoal. E a história não é contra o povo judeu, nem contra o povo palestino, é a favor. Mas é para que a gente saiba quem tem dominado quem. E quais são os interesses dessa classe que domina, que são os Rothschild, que também são judeus, e nós não sabíamos. A maioria não sabe, eu já sabia. Mas a maioria não sabe. Quem são esses Rothschilds? São os caras que criaram esse sistema bancário. Em que período? Eu anotei algumas datas aqui para vocês. O sistema bancário até 1832, se eu não me engano, ainda era um sistema lastreado em ouro. Então, o ouro ficava no cofre do Banco Central de cada país, e esse país emitia uma moeda que valia o ouro, porque o ouro não tinha condição. Eu faço uma compra de algo maior, como é que eu carrego tudo isso em ouro? Emitia uma moeda no valor do que era lastreado nesse cofre. Tá bem. Mas um judeu que alterou o nome para Rothschild no ano de... Deixa eu ver se eu tenho aqui a data dessa alteração. 1835, esse judeu já tinha... O nome dele era Baver, sobrenome Baver.
Bauer. Em 1935, esse judeu já era detentor. Já tinha descoberto que o poder estava no monopólio do dinheiro. Ele já era detentor na época de um banco na Europa. E ele percebeu que essa casa, esse banco, esse pequeno banco que emprestava dinheiro a juros para as pessoas, poderia se expandir muito quando ele solta os 5 filhos dele, cada um para um país, Itália, Suécia, cada um para um país, para que eles montassem o mesmo banco e passassem a emprestar dinheiro para os governos dos países, não mais para pessoas físicas, e ensinassem aos governos como que eles pagariam os juros através da geração de mais e mais impostos. Aí começa uma grande manipulação. 1835. Então Bauer solta os 5 filhos. Esse Bauer é nascido em 1744. E ele troca o nome alguns anos depois para Rothschild, que quer dizer sinal vermelho em alemão. Isso antes do Holocausto. Tá? Pessoal, é muito interessante isso que eu estou dizendo para vocês, porque atinge a gente aqui de uma forma que a gente nem sentia, nem sabia. Então, Amídio, o que a gente pode fazer de forma a mudar algo, a contrariar algo? Em primeiro lugar, conhecer. Conhecer a verdade para ela te libertar. Em segundo lugar, depois que você conhece, no mínimo, orar, visualizar, fazer as mudanças internas e tomar as vigilâncias necessárias. Não é pôr a mão em arma, não é assim, não foi isso que o Cristo ensinou. Mas ele nunca disse para ser... ele disse, seja simples como os pombos, mas astutos como as serpentes. Ele não disse para ser simples como os pombos e continue astuto como um pombo. Não, ele diz que a gente tem que ter astúcia, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter sagacidade. E a sagacidade não vem na ignorância. Eu tenho amigos, uma amiga que eu amo muito, que esses dias estava defendendo a invasão dos judeus contra a Palestina. E ela não sonha que todos os dias, assim como muitos dos judeus não sonham, que todos os dias, até acontecer o que aconteceu agora nesse sequestro, que a gente é totalmente contra. Mas eu entendo os dois lados. Todos os dias os judeus jogavam bomba em algumas casas, em alguns locais, porque o que eles querem é o revide. Porque com o revide, isso desde 1967, eles invadem e aumentam território. E a intenção deles, tem vários vídeos, é tomar toda aquela área que eles vendem a ideia de que é uma área santa para eles. Mas de santo não tem nada, cara. O que pode ser santo derramando sangue de outro povo? É uma área de dominação, porque a Europa já está dominada. Os Estados Unidos está dominado desde quando Rothschild se associou a outras famílias, como Rockefeller, e fizeram uma mudança no sistema bancário, mudando a reserva mundial das mãos de governos para as mãos de pessoas públicas, ou seja, para as mãos deles. Nessa época tinham 3 gigantes, eram 5 famílias gigantes de dinheiro, dos maiores impérios. O maior deles eram os Rothschilds, ou seja, esse pessoal lá do Bauer, os filhos dele, netos, o maior deles eram esses. Mas 3 famílias também gigantescas não aceitavam. E aonde morreram? No Titanic, que é envolvido em um monte de mistérios. Tirando Leonardo DiCaprio e aquela moça bonita, tem mistério na história do Titanic, mais do que a gente possa imaginar. Porque ali morreram, não só esses 3, que depois da morte deles houve uma mudança no mundo a nível de dominação, que a dominação começa onde, pessoal? No dinheiro. Hoje quem manda no dinheiro no mundo inteiro são alguns sionistas. Ou seja, não é acionistas não, sionistas. Alguns dos povos judeus, alguns da raça israelita, a maioria deles nunca morou em Israel, se não todos, nunca moraram em Israel,
mas compraram Jerusalém, compraram em 1800 e alguma coisa, e depois, em 1948, forçaram a ONU, que já eram donos da ONU, eram eles que movimentavam os países, donos dos governos todos, tanto que tem uma frase de um rabino famoso, que é o Herzl, que não é assim que fala o nome dele não, mas vou pegar aí já, que ele disse assim: não importa quem são os governos, não importa quem se elege, quem manda são os judeus. Quando o judeu canta, o povo dança. Então, são todos os judeus, pessoal? Não, a massa nem sabe disso. Mas esses que estão manipulando o mundo desde então, esses sionistas, ou seja, esses que são os radicais, os mesmos que lá atrás crucificaram o Cristo, e tem o Cristo até hoje como um ser ignóbil, filho de um carpinteiro que se arvorou a Messias, estão aguardando o Messias dele, porque o Cristo não cumpriu as profecias. Totais, não. O Cristo veio e pregou o amor. Isso é uma outra live. Já vou vir nela, num pedacinho dela. Pessoal, eu sei que está bem embaraçado, porque é muita matéria, e eu prometo que eu vou trazer essa matéria muito esmiuçada, passo a passo, em 10 lives aqui no YouTube, para que todos conheçam essa história em profundidade. Ela é importante, porque ela faz parte da tua história, porque você não sabe o quanto nós somos manipulados por esses caras. Querem ver uma manipulação gigantesca? Quem de nós não perdeu um familiar por câncer? Quem de nós não perdeu um familiar por outras doenças? Então eu vou te contar o que os Rothschilds e Rockefellers fizeram há algumas décadas. É um século e pouquinho. Compraram todas as farmácias americanas e grande parte das europeias. E fizeram uma mudança gigantesca nas universidades, nas faculdades de medicina das épocas, enxertando que médico deveria prescrever droga, ou seja, médico prescreve remédio alopático, esquece o remédio homeopático, esquece as ervas, esquece remédio natural, esquece meditação, esquece qualquer outro tipo de cura que não seja a medicina alopática, que não traz cura, porque ela auxilia em algo, ou seja, o medicamento de compra na farmácia, te auxilia em algo, por exemplo, um pantoprazol, ele melhora a tua queima estomacal, a queimação, mas ele te causa pólipo, mas ele altera o pH do teu estômago e pode te trazer, se um uso contínuo, um câncer. Então, e isso só aumenta a mesma indústria. Então, são alguns seres, infelizmente, do berço e do seio sionista, ou seja, judeu, que tem manipulado o nosso planeta a bel prazer. E eles fizeram isso em todos os pontos. Nos Estados Unidos, no aspecto financeiro, que acabou dominando o mundo inteiro, esse sistema bancário. Porque quando eles cortaram o lastro, a Reserva Mundial, o Banco de Reserva Mundial, né, o FMI, que é dirigido desde sempre, todos os presidentes da história do FMI são judeus. Coincidência? O FMI autoriza ou desautoriza o Brasil, o Banco Central do Brasil, a imprimir moeda, assim como a Venezuela, até Cuba e qualquer outro país do Oriente e do Ocidente. Espera aí, Amídia, o que você está dizendo? Estou dizendo que eles não têm dinheiro, eles têm, mas não precisam de dinheiro para manipular a economia mundial, para dizer, olha, libera mais crédito aqui, porque quando você libera mais crédito, você empenha mais as pessoas nesse sistema de rato, compra, deve, trabalha, compra, deve, trabalha, compra, deve, trabalha, manipulando as pessoas, adoecendo as pessoas, num ciclo infinito de desejo e necessidade e dopamina que nunca acaba e que termina onde? Na farmácia, no hospital, que é dirigido por quem? Quem são os grandes donos? Hoje não mais das redes de farmácias, né? De algumas gigantes, sim, mas das indústrias todas. As indústrias gigantescas são deles. No Covid, quantos esses caras ganharam? Pô, amigo, mas tu ia falar sobre a guerra. Vou chegar nela, pessoal.
para a gente orar. Em primeiro lugar, para esses sionistas, ou seja, esses judeus ortodoxos, os mesmos que desde Caifás lá começaram com apupos no Cristo até a crucificação, os mesmos que ainda estão aguardando que o Messias deles chegue para colocar o povo do mundo embaixo do pé deles, ou seja, eles ainda aguardam a profecia de Isaías se realizar completa. E o Cristo não veio para isso. O Cristo não veio ensinar que existia um povo melhor que o outro. Ele nasce no meio daquele seio, porque não tinha outro formato. Ia nascer no meio dos pagãos, não havia como. Mas ele veio para os pagãos, veio para os orientais, veio para os ocidentais. A primeira frase que ele ensina na oração é Pai Nosso, Pai de todos nós. Não é pai de um, pai de outro. Então Cristo não veio para separar povos, sim para unir. Tanto que, para os próprios judeus, que o açoitaram e crucificaram, e hoje eles acusam o Império Romano de ter feito isso, que é uma grande mentira. Eles não tinham força nem poder legal, porque eles eram submissos aos romanos. Assim como hoje, eles fazem muito pior com os palestinos, infelizmente. Pô, mídia, mas você está pendendo para um lado. Não. Estou pendendo para uma realidade. Os palestinos foram lá há pouco tempo e sequestraram os judeus? Sim, infelizmente. Infelizmente. Desde 1948, a ONU, a mando dos próprios judeus, já expliquei aqui um pouco, mas vou trazer isso passo a passo numa próxima live, em outras 10, a ONU manda que você ceda uma parte da tua casa para uma outra família que vai morar aí dentro. E essa família é contrária a você há 5.000 anos. E há 5.000 anos, lá para trás, ela era da mesma origem tua. Então, seus tataravôs eram os mesmos. Mas houve uma cisão, vocês brigaram, e essa família vem buscando invadir o teu território desde sempre. Mas agora a ONU, ou seja, o Estado, o chefe, o governo, manda que você ceda um pedaço do teu quintal para eles. E aí eles começam no quintal e ficam ali desde 48 até 67, 19 anos de forma pacífica. Em 67, eles tomam o poder na Inglaterra. E aí a Inglaterra apoia a ONU e fortalece os judeus. E nesse movimento de força aos judeus, os judeus começam a invasão do que hoje é chamado faixa de Gaza, através de pequenos insultos, grandes insultos, homicídios. E, pessoal, eu tenho dezenas, se não centenas de vídeos de rabinos, de soldados, de dirigentes estadistas, sionistas, ou seja, desses judeus ortodoxos, dizendo que tem que matar bebê muçulmano. Por quê, gente? A alegação deles é que se não matar vai virar um soldado no futuro. A minha é que eles não entenderam o Cristo. E por incrível que pareça, não entenderam, não aceitaram, não fizeram a meia-culpa, nunca pediram perdão pela crucificação e, na grande maioria, ainda está aguardando esse Messias. Do outro lado, que também não entenderam o Cristo, infelizmente. Mas ainda tem o Cristo como uma figura profeta divino, abaixo de Maomé, infelizmente. O Cristo manda Maomé vir para a terra. Mas eles têm um Cristo abaixo de Maomé, mas tem para eles o Alcorão, que é a Bíblia Sagrada dos muçulmanos, e o Torá, a Bíblia Sagrada dos judeus. O Alcorão tem 2 suratas, ou seja, 2 capítulos dedicados, um ao Cristo e um à Virgem Maria. E os judeus têm o Velho Testamento, que são a junção das leis e profetas, nada mais. Então eles não entenderam o Cristo, eles não entenderam essa questão do perdão, eles não entenderam essa questão da amorosidade, eles não entenderam que esse cara que nasceu homem, no seio judeu, filho de Maria e José,
Eles não entenderam que esse cara não veio para pregar um povo melhor que o outro, maior que o outro. Tanto que o Cristo começou mostrando a eles que os samaritanos eram tão bons quanto. Depois que os gentios eram tão bons quanto. Aliás, um dos exemplos do Cristo foi quando aquele centurião pede que Jesus salve o filho dele e diz que ele não é digno que o Cristo entre na sua morada, e o Cristo fala: nem no seio do meu povo aqui, nem no seio do povo onde eu nasci, onde eu vim pregar e comecei pregando, eu encontrei tanta fé quanto nesse gentio que vem aqui e dá essa declaração. Tudo Cristo trouxe para ensinamento. Mas o maior deles é o Pai nosso, é meu Pai, é pai do sionista que eu estou falando até agora, é pai do palestino que eu estou chorando por eles hoje, porque é o maior holocausto do mundo. Ah, vamos falar do holocausto, pessoal. 1933, também articulado. Não aconteceu? Claro que sim. Morreram judeus? Muitos. Mas foi daquele formato? Vocês vão ver que não. Por que a mídia? Porque primeiro dominaram a finança. Depois dominaram o cinema, jornais, televisão, todo tipo de mídia, os governos. Então, tudo isso hoje, de todas as formas, Hollywood, está na mão dos sionistas. Sionistas, ou seja, dos judeus ortodoxos. Então, tudo que acontece no mundo, Rothschild, Rockefeller, especialmente Rothschild, são os que estão dominando e mandando. Mas é para eles a nossa oração. Por que a mídia para eles? Porque o Cristo ensinou que a gente tem que amar os desafetos. É para o povo da Palestina que está necessitado de uma luz, mas que também, de alguma forma, pessoal, não existe injustiça no divino. Então a gente que tem um olhar espiritualista sabe que o judeu amanhã nasce palestino e o palestino nasce judeu. E quando o palestino nasce judeu, o Cristo está analisando o que agora ele vai fazer com o poder. Se ele vai lá dizimar a outra raça também, ou se ele vai começar a pregar amor, como tem muitos israelitas, judeus, fazendo hoje em dia. Muitos, tá? Inúmeros. Mas ainda tem os ortodoxos, que às vezes ainda são palestinos reencarnados, e vice-versa. O judeu nasce lá na Palestina. E aí o Cristo vai entender se esse cara que matou no passado agora será vítima ou verdugo, como aconteceu na Alemanha. Eles contaram uma história, adulteraram um tanto grande dessa história, de como eles passaram fome, sede, frio, foram encurralados, foram aprisionados e estão replicando exatamente o mesmo modelo, com muito maior poder armamentício, com muito mais força de dominação. Não tem ninguém para dizer, por favor, basta, para com isso. Solta essas crianças, solta esses anciãos. Não permita mais que eles morram de inanição, de terror e fome. Não tem ninguém. Então qual é a nossa força aqui? Primeiro, trazer clareza e entendimento, que eu prometo 10 lives sobre. Mas segundo, agora, é focarmos juntos, não só em uma oração. Quando a gente estiver orando, eu vou pedir a visualização para vocês, que tem uma força gigantesca, do judeu cortando as correntes, cortando as grades, abrindo tudo, levando pão e alimento para o palestino abraçando esse irmão. Porque é só assim, não tem outro formato da gente apoiar hoje. Nós não podemos pegar em armas. Muitas vezes a gente tem desejo, porque a gente ainda tem todo o instinto animalesco, né? Não conheço a doutrina Vale do Amanhecer. Nós temos esses instintos de guerra dentro de cada um de nós. Mas quanto mais alimentarmos, quanto mais ódio para qualquer um dos povos nós propagarmos,
mais a gente vai disseminar a guerra. Então, quando eu trago essa visão, pessoal, esse esboço da visão, que eu prometo eu trarei passo a passo. Quando eu trago esse esboço da visão, não é para disseminar ódio. Pelo contrário, é para disseminar amor pelo verdugo e pela vítima. Porque a vítima de hoje foi verdugo ontem. E o verdugo de hoje, não tenham dúvidas, será a vítima de amanhã. Então convido vocês, todos que estão na live, quem estiver entrando agora, esse é o momento mais importante. Que fechem os olhos, que elevem o pensamento ao mestre que vocês acreditam. O meu é o Cristo, e ao grande Espírito, ao Pai maior, ao Criador de tudo que existe. Solicitando do Criador bênçãos para o planeta, paz para o mundo, solicitando do Cristo a iluminação, a intuição, o amor incondicional que Ele nos concede, sempre por acréscimo da sua misericórdia. Esse que nos ama de uma forma tão indescritível, que diz a espiritualidade que a aura é maior que o próprio planeta. Pai, nós sabemos o quanto somos devedores, o quanto ainda estamos arraigados ao mal, mas também sabemos o quanto ansiamos pela libertação, pela verdade, pelo bem, pela luz, pelo Teu amor, Pai, pela Tua iluminação em nossas vidas. Pai, solicitamos de Ti, Mestre, o amor para com essas raças primas nossas, de todos nós. Essas raças que provavelmente já passamos ou ainda vivemos como os seus descendentes. Solicitamos, Pai, que eles possam quebrar, Pai, romper essas algemas do orgulho, Pai, do egoísmo arraigado, do desejo de poder, do desejo de dominação, desde os principais, Pai, desde os detentores hoje dessa ínfima, falível, imperfectível e rápida força, que eles possam começar a ter consciência, Pai, que terão que pagar contas e ajustar um dia, que não está longe, na tua chegada, que terão que ajustar contas de cada ato, Pai, que eles possam ter clareza que ainda é tempo, sempre é tempo, de recomeçar e construir uma nova história, Pai, que eles possam romper esses muros, essas grades, pedir perdão uns aos outros, se abraçarem como irmãos, filhos de um só Pai, o Criador de tudo que existe, o grande Espírito, Pai. E que a sua doutrina, Pai, seja disseminada, não a sua, sim a do amor, essa que o Senhor pregou, a do perdão, a do entendimento, a da aceitação, a da cura, a da expansão. Que o povo possa ser alimentado hoje, Pai, com esperança do porvir. Que o povo possa receber, Pai, a Tua energia de maná em todos, para todos. A Tua energia de paz para os dois povos, Pai. De amor incondicional e de perdão, Pai. De entendimento, de obrigação de ser luz, de ser melhor, de não se imaginar como raça superior ou inferior, e sim como todos filhos da criação, Pai, como todos ovelhas do Teu pastoreio, Mestre. Inunda o nosso coração, Pai, com o Teu amor, para com todos os povos, Pai, ao começar pelo mais necessitado hoje, que são os palestinos. Talvez não. Talvez os mais necessitados são os sionistas, judeus,
que estão manipulando a guerra. Depois, os povos que têm sofrido com ela, palestinos e judeus, que pagam um alto preço. Muitos, com todo o sofrimento de ver um ente querido ser assassinado por uma bomba, destroçado, ou pior, um filho pequeno morrer de inanição no seu colo, sem água ou comida. E os outros que acreditam estar fazendo o que é certo em nome de um Deus que nada de Deus tem, pois Deus é amor, é libertação, é consciência, é expansão, é luz. E em nome dessa luz, Pai, que eu convido os meus irmãos a realizarem nos próprios lares a oração que o Senhor nos legou. Pai nosso que estais nos céus, não só nos céus, como dentro de cada um de nós. Venha a nós o teu reino que a gente sente que já está chegando, Pai. Faz em nós a tua vontade, seja feita a tua vontade em nós, Pai. O pão nosso de cada dia, a nós, Pai, só agradecemos, pois nunca falta. Dai a esse povo necessitado todos os momentos, Pai. Pão da carne e do Espírito. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas humanas. Não é nem perdoar, pois nós sabemos que não te afetam. Nos ensina a perdoar, Pai, as fraquezas dos nossos irmãos e as fraquezas dentro de nós. Não nos deixe cair em tentação, Pai, e tira a tentação do coração dos dominadores. E livra toda a terra do mal, Pai. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos, por estarem comigo até agora. Um beijo no coração de cada um de vocês. Prometo 10 lives aqui no YouTube sobre esse tema. Essa semana a gente começa o 7º Sagrado em Sinop, mas depois já vou articular, depois temos o 7º Sagrado em Rio Preto, e aí nós vamos articular isso. Beijo a todos.